Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Quantos de vocês é que receberam e-mails ou mensagens de um amigo ou de uma pessoa de um país estranho a dizer que receberam uma grande herança de milhares de reais ou de euros e que querem dar a você essa fortuna e pôr na sua conta bancária? E por isso, por que vocês não mandam a essa pessoa a sua conta bancária para eles darem a você estes milhares de dinheiro? Ou já recebeu algumas mensagens semelhantes desse género? Queridos irmãos, o que se passa é que muitas pessoas tentam, digamos assim, roubar a sua identificação, roubar os seus detalhes bancários para tirarem o dinheiro do seu banco, através de vários sistemas, digamos assim, enganadores, que tentam enganar as pessoas. E Deus quer que nenhum de vocês tenham caído nessa armadilha, mas vocês sabem que isso acontece. Ora, as estatísticas, por exemplo, eu vi umas estatísticas do ano 2009, isso já vai há 7 anos atrás, de que 81% das e-mails que as pessoas recebem são spam. Isto é, são e-mails que vocês não pediram, são simplesmente e-mails que recebem por nenhuma razão, ou simplesmente pessoas que estão a tentar vender algo a você. Isso quer dizer que nesse ano, 200 bilhões de e-mails por dia eram spam. Está claro, isso são números inimagináveis por nós. Por exemplo, a companhia Cisco, que é uma companhia que faz materiais para a internet, publicou certos números a dizer que países é que tinham mais spam numa ordem do maior para baixo. Sabem qual era o maior país? Isto é, no ano 2009, o maior país que tinha mais e-mails spam do mundo tinha uma quantia de 7,7% de todos os países. Era aquele país que tinha 7,7% de todos os países à volta do mundo. Era o Brasil. O Brasil. Depois os Estados Unidos, com 6,6%, depois a Índia e a Coreia e vários outros países. Algumas pessoas dizem que há um certo país em África, por exemplo, a Nigéria, é que manda mais desses e-mails. Interessante que a Nigéria estava no número 91 entre os países. Não era assim tão grande como temos a impressão que talvez seja. Mas outra estatística interessante é que 73% dessa spam, dessa e-mail que é spam, são de pessoas que estão a tentar roubar a sua identificação. 73%. 3/4 dessa e-mail que é spam. E como disse, 80% da e-mail é spam. Parece mentira o que está a acontecer no mundo. Isto não é nada mais, nada menos que pessoas a tentar enganar a outras pessoas. Como diz na Bíblia, impostores irão de mal a pior. E, queridos irmãos, a verdade é que esta atitude do mundo pode afetar-nos a nós como membros da Igreja de Deus. E sim, isso não é limitado a e-mails. Os enganos não são limitados a e-mails. Pessoas podem enganar as companhias, as empresas para que trabalham, para vender, digamos assim, os conhecimentos técnicos dessa companhia para outras companhias. Vocês pensam que isso não acontece, mas acontece. Aliás, até uma pessoa chinesa, um senhor Sun Tzu, escreveu um tratamento, uma tese, digamos assim, ou um livro acerca da arte da guerra. E aí ele menciona que toda a guerra, toda a batalha é baseada em
engano. Há várias formas que as pessoas, através das batalhas, usam táticas de engano. Por exemplo, fingir que estão a fugir, mas, na verdade, isto é para enganar o inimigo de que estão a cair, a descer para baixo, a descair, a recuar. Por exemplo, pode ser dar uma impressão que estão a fazer uma coisa, ou dar uma impressão que têm mais unidades de guerra neste local ou naquele local, ou vários outros sistemas que possam, por exemplo, dar a impressão que têm uma força maior que na realidade têm. E, como um certo professor, ou digamos doutor, ou professor da história militar na Universidade Universidade do Estado de Carolina do Norte, em Raleigh, disse que o engano, a decepção, o engano, é um componente tradicional não só num conflito militar, mas também no conflito político. Por isso vocês veem estes programas de eleições e de pessoas a dizer para votarem por mim e isso tudo, e vê-se aí, queridos irmãos, que há muito, muito engano. E esse professor, o professor Joseph Cadell, disse que esse engano é baseado em dois critérios. Primeiro, é intencional. Quer dizer que estão a enganar com um propósito, com uma intenção de enganar. E segundo, que é feito especialmente para essas pessoas ou esses grupos de pessoas receberem um certo ganho, uma certa vantagem, para ganharem uma certa vantagem. E através desses sistemas, dessas maneiras de enganar pessoas, até uma certa, digamos assim, profissão nova apareceu hoje em dia que se chama detectar o engano ou detectar a decepção. Uma indústria, digamos assim, nova. Queridos irmãos, lembrem-se que o engano é intencional para essas pessoas que estão a fazer o engano ganharem qualquer coisa. Seja, por exemplo, uma posição política, seja, por exemplo, ganhar mais dinheiro, por exemplo, serem mais famosos, ou seja o que for, ganharem qualquer coisa. E então, vejam aqui como é que a Bíblia diz que estas pessoas, digamos assim, passam o tempo a fabricar estes enganos. Veja aqui em Salmos 36, versículo 1 a 4. Salmos 36, versículo 1 a 4, diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos? Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Versículo 4. No seu leito maquina a perversidade. Isto é, estão a pensar, a imaginar e fabricar estes enganos, esta perversidade no seu leito. Isto é, quando estão na cama, estão a pensar durante a noite, a meditar como enganar o outro. Detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Queridos irmãos, isto são o que estas pessoas fazem e é o que a Bíblia diz que fazem, que estão a pensar nisto continuamente, até quando estão na cama. Estão a pensar do mal continuamente. É como nos dias de Noé. Vejam
em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Continuamente mau todo desígnio do seu coração. Estas pessoas, no tempo de Noé, estavam continuamente a pensar o mal. Mas, queridos irmãos, Jesus Cristo disse que no tempo do fim vai ser como nos dias de Noé. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 24. Mateus 24, versículo 36. Mateus 24, versículos 36 a 38. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Sim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Tal como foi nos dias de Noé. E como vimos nos dias de Noé, estavam continuamente a pensar como fazer mal. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Faziam mal, mas continuavam a viver como se tudo tivesse a correr bem. E o que Jesus Cristo diz assim, diz aqui, no versículo 36 e 37, particularmente no versículo 37, diz assim: pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Queridos irmãos, tal como nos dias de Noé, vai ser o tempo do fim. E, queridos irmãos, acho que vemos isso hoje. Pessoas pensam maneiras de dizer mentiras. Mentiras. Maneiras de enganar outras pessoas. Às vezes perguntamos porquê. Mas continuam a fazer isso. E, queridos irmãos, isto não é pessoas de uma nação ou de outra nação, é no mundo todo. É no mundo todo. As pessoas dizem coisas que saem da boca descuidadamente, mas não é só descuidadamente, é deliberadamente, com a intenção para enganar. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado, porque quando pessoas dizem coisas, por exemplo, vemos histórias no Facebook, e então dizemos, olha, vejam o que as pessoas estão a fazer, e depois mandamos isso a outra pessoa, precisamos ter cuidado, porque isso pode não ser verdade. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Lembrem-se que essas pessoas estão a pensar, a maquinar, a meditar em fazer esses enganos dia e noite. Dia e noite. Vejam Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Versículo 12 a 19. Provérbios 6, versículo 12 a 19. O homem de Belial, isto é, o homem que não é bom, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Está sempre a dizer coisas ou que não são corretas, ou que são mentiras, ou dizer coisas más, anda com isto na boca. Acena com os olhos, está a piscar os olhos. Diz uma mentira, mas depois está a piscar os olhos. Arranha com os pés. É como uma pessoa está sentada à mesa e depois uma pessoa debaixo da mesa dá assim um pontapé ao outro a dizer, olha, toma atenção ao que eu estou a dizer agora, porque não é exatamente a verdade. Arranha com os pés.
e faz sinais com os dedos. Por exemplo, a apontar com os dedos, a acusar. Mas ter cuidado. No seu coração, versículo 14, há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Todo o tempo maquina o mal. Está sempre, continuamente, a planejar maldade. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Tal como nos dias de Noé, de repente Jesus Cristo vem, de repente Noé entrou no barco e houve o dilúvio. Por isso é que depois continua a explicar, no versículo 16, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, isto é arrogante. Língua mentirosa, está a enganar. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º, o que semeia contendas entre irmãos. Semeia contendas entre irmãos. Queridos irmãos, é a maneira que o mundo está a andar. É a maneira do mundo. E nós, queridos irmãos, precisamos de perguntar ou pedir a Deus, por favor, Deus, livra-me disto. Não permitas que eu seja afetado por esta influência mundial. Vejam, por exemplo, em Salmos 140. Salmos 140. Salmos 140, vamos ver versículo 1. Salmos 140, versículo 1. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente sob os lábios. Tem veneno da áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Queridos irmãos, precisamos de pedir a Deus para nos proteger neste mundo, hoje em dia, que está cheio desta iniquidade, este problema em que estes impostores estão a ir de mal para pior. De mal para pior. Vejam, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Começar a ler do versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Queridos irmãos, isto é o que existe nos últimos dias. Tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas. As pessoas são egoístas para eles próprios. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, isto é, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Queridos irmãos,
Isto é o que se passa hoje em dia. Tendo forma de piedade. Isto é, parecem muito religiosos, têm forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Mas isto é que não aceitam a verdade. Estão a manter, digamos assim, um parecer de ser religiosos, mas são hipócritas. Não é verdade. Não, entretanto, negam o poder. Foge também destes. Estão a negar o poder para vencer a natureza humana, para mudar-se, simplesmente estão a continuar a parecer religiosos, em vez de estarem a vencer as fraquezas da natureza humana. Versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. As pessoas estão sempre a aprender coisas, mas nunca chegam à verdade. Nunca chegam à verdade. Estão sempre a procurar uma causa, uma razão, porque esta pessoa fez isto, aquilo fez aquilo outro, mas nunca chegam à verdade. Continuando então a ler no versículo 8. E do modo que, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Resistem à verdade. Não querem a verdade. São mentirosos, são enganosos. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Veja, por exemplo, no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vão de mal a pior, estes impostores. O que é um impostor? É uma pessoa que pretende ser outra pessoa com a intenção de enganar. Uma pessoa que pretende ser algo diferente para enganar. Especialmente para eles ganharem qualquer coisa disso. Como vemos, é esta intenção, é intencional para ganharem qualquer coisa. E por isso diz, e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E sendo enganados. Quanto mais eles se afastam da verdade, o pior ficam, mais se afastam do caminho certo, o pior ficam pior e pior e pior, como diz aqui, de mal a pior, até um ponto que já nem sabem o que é a verdade. Já nem sabem, porque a própria mentira deles convenceu a eles que isso é verdade. Queridos irmãos, essas pessoas hoje em dia chegam a um ponto que até estão prontos a negociar a verdade. Estão prontos a não dizer a verdade, para não ofender a outra pessoa, para não magoar a outra pessoa. Estão prontos a enganar. Vejam no mesmo livro de 2 Timóteo, mas agora um bocadinho mais à frente, no capítulo 4, começando a ler no versículo 3. Diz assim, 2 Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não amam a verdade. Querem mentiras. Entregando-se às fábulas. Queridos irmãos,
precisamos ter cuidado. Porque vivemos num mundo em que isto está a ficar pior e pior. E não é surpreendente, porque o Deus deste mundo é enganador. Como leem em Apocalipse 12, versículo 9. Leiam comigo, se faz favor, Apocalipse 12, versículo 9. 12, 9. Diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, ou como diz na versão Almeida Revista e Corrigida, que engana todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Queridos irmãos, isto vai ficar pior. Porque este enganador profissional, digamos assim, vai ser atirado para a terra e vai vir com grande força para enganar o mundo inteiro. Para enganar a você e enganar a mim. E ele faz isso intencionalmente para ganhar. Para ganhar a sua opinião. E várias ideias hoje em dia são enganadoras aí. Por exemplo, não, temos que aceitar todas as coisas, porque temos que ser... aceitar tudo, porque temos pessoas que, senão, dizem, senão estás a julgar. Queridos irmãos, Jesus Cristo não aceitou tudo. Não aceitou tudo. Vejam, por exemplo, Mateus 7. Mateus capítulo 7. E não aceitará tudo. Mateus 7, versículo 21. Está ele a falar aí dessas pessoas que dizem que são bons pastores, digamos assim. Vejam aí que ele diz, ou que são bons cristãos. E Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, nem todo o que está a dizer isso entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, mas aquele que obedece os mandamentos do meu Pai. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Vão dizer: Jesus, mas nós pregamos em teu nome. Estamos a pregar em nome de Cristo. Não expelimos demónios em teu nome. Expelimos demónios de pessoas em nome de Jesus. E fizemos muitos milagres, fizemos curas em nome de Jesus. E o que é que Jesus, Cristo, vai dizer a estas pessoas? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. As pessoas dizem: não podemos dizer isso porque não devemos estar a julgar. Queridos irmãos, Jesus Cristo está aqui a dizer é que precisamos de obedecer às leis de Deus. Não podemos praticar iniquidade. Por isso é que ele diz: ninguém entrará no reino dos céus, como lemos no versículo 21, a não ser que façam a vontade do Pai, isto é, a não ser que obedeçam aos mandamentos e à vontade e aos desejos do Pai. Porque senão estamos a praticar iniquidade. E Jesus Cristo disse: não vos conheci. Embora tivessem pregado em nome de Jesus, embora tivessem expelido demónios em nome de Jesus, embora tivessem feito curas em nome de Jesus. Queridos irmãos, o problema é que existem muitos impostores que ficarão
piores, de mal a pior. Estes impostores, estes falsos profetas, estes falsos líderes de nações, estas pessoas que fazem reportagens mentirosas que nós vimos, estas pessoas que dizem mentiras na internet, vão ficar mais e mais enganosos. Vão existir e vão ficar de pior a pior, aprendendo e nunca chegando ao conhecimento da verdade. Vejam como o profeta Jeremias descreveu isto em Jeremias 23. Jeremias 23. Vamos começar a ler do versículo 1. Jeremias 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai dos pastores que fazem isso. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado para não sermos destas pessoas que estão a enganar. Precisamos de analisar cuidadosamente e fazer as coisas de acordo com o que Deus quer. Precisamos de nos analisar por dentro. E não é só os pastores, é a todas as pessoas. Nós que somos cristãos, estamos, digamos assim, a pregar Cristo pelo nosso exemplo. Estamos a ser um exemplo verdadeiro ou estamos a causar pessoas a dizerem, olha, se Cristo é assim, eu não quero saber nada com Cristo. Vejam, por exemplo, como este profeta descreve isto a começar do versículo 9. Acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Estou mesmo como homem embriagado por causa das palavras, dizem, isto é contra os falsos profetas. Porquê? Versículo 10. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade. Até na igreja achei maldade destes professores, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizam da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Mas nos profetas de Jerusalém veio coisa horrenda. Tantos uns como os outros, não é? Cometem adultérios, andam com falsidade, isto é, enganando. Fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Isto é, ajudam as pessoas que fazem mal para serem importantes. Por quê? Diz assim, para não se converterem cada um da sua maldade. Todos eles se tornam para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Ou este governo novo, este novo governante vai resolver os problemas. Vãs esperanças. Falam as visões do seu coração. Estão a imaginar as suas ideias. Não o que vem da boca do Senhor. Estão a falar as suas próprias palavras, não as palavras do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e atendeu? Não podem fugir da verdade, queridos irmãos. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Queridos irmãos, hoje em dia nós vivemos nos últimos dias e acho que você, espero que sim, que você entenda isto claramente, que é o que se passa no mundo. Espero que sim, que você veja isto, que é o que está a passar no mundo. Continuando no versículo 21. Não mandei estes profetas, todavia eles foram correndo. Sim, muitas pessoas fazem-se a eles próprios ministros ou pastores. E Deus diz, eu não mandei, eu não os fiz pastores. Você não se pode fazer a si próprio um pastor. É Deus que chama. É Deus que põe você nessa posição como pastor. É Deus que diz a você o que dizer. Você não se pode incumbir dessa responsabilidade a si próprio. Vem de Deus. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Versículo 22. Mas, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Proclamam só o engano do próprio coração. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos e que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esquecem do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Se você tem um sonho, é simplesmente um sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Isto é o que Paulo disse a Timóteo. Pregue a palavra. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Aquele que está na minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Queridos irmãos, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor,
que furtam as minhas palavras. Isto é, que roubam as minhas palavras. Usam as suas palavras como se fossem as palavras de Deus. Cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra. Queridos irmãos, não podemos pregar a nossa própria palavra. Devemos pregar a palavra de Deus. Pregam a sua própria palavra e afirmam, Deus disse, ou Ele disse. Eis que eu sou contra os profetas contra os que profetizam sonhos mentirosos. Mentiras, enganos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei. Queridos irmãos, precisamos ser enviados. Nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Queridos irmãos, as pessoas hoje em dia são enganadas facilmente porque não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Satanás enganou o mundo todo e engana a nós. Precisamos ter cuidado porque a sociedade nos afeta. E por isso, o que é que pode dizer acerca de nós próprios? De você mesmo? O que é que se passa? Qual é a sua situação? Qual é a minha situação? Qual é a nossa situação? A nossa situação é que éramos pecadores e fomos libertados. Tínhamos sido enganados e fomos libertados desse engano. Vejam, por exemplo, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vejam aqui no versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Está claro, não estávamos fisicamente mortos, mas espiritualmente estávamos mortos porque tínhamos cometido pecado. Mas Jesus Cristo nos salvou, nos deu a vida. Estávamos nos nossos pecados nos quais andastes outrora. Antigamente andávamos nesses pecados, agora parámos, arrependemos, já não pecamos mais. Andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do mar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sim, porque o mundo continua ainda a ser desobediente. Nós paramos de ser desobedientes. Essa é a nossa situação. Nos filhos de desobediência, versículo 3, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, isto é o que andávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É o que fazíamos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Mas parámos de ser. E como diz, Deus em rica misericórdia nos perdoou, na condição que nós nos arrependemos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça, pois sois salvos. Porque nos perdoou, na condição que nós nos tenhamos arrependido, está claro. E juntamente com Ele nos ressuscitou, ainda não estamos ressuscitados, mas simbolicamente estamos nesse caminho, após o batismo, após sairmos da sepultura aquática depois do batismo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ainda não estamos sentados nos lugares celestiais, mas temos acesso a esse trono celestial. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé de Cristo, está claro? Pois isto não vem de nós, é dom de Deus. Não é nossa fé, é dom de Deus. Por isso, no passado,
tínhamos pecado. Agora estamos perdoados porque nos arrependemos. E paramos de fazer essas coisas, como vimos. Mas o que podemos dizer acerca do futuro? O que se passa acerca do futuro? Estamos a ser infectados pela sociedade à nossa volta? Estamos a andar para trás? Vejam, por exemplo, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 9. Falando acerca do aparecimento do homem do pecado, do iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O que está aqui a dizer, queridos irmãos, é que vai haver milagres, grandes sinais milagrosos, poderosos, que vão enganar o mundo todo. Prodígios da mentira. Vão enganar o mundo todo. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos irmãos, nós temos que amar a verdade. Temos que ser fiéis à verdade. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vai haver uma grande decepção, um grande engano de Satanás ao mundo inteiro, que vai ser maior e maior e maior. Vai crescer, um crescendo enorme. E nós precisamos ter cuidado de não acreditar nessa mentira. Porque é como se os ouvidos, como lemos um pouco antes, é como se tivesse uma coceira nos ouvidos. Precisamos ter cuidado dessa situação que vai acontecer no mundo no futuro. Vejam como 2 Pedro explica isto no futuro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá no futuro entre vós cristãos, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Vão introduzir heresias, um bocadinho aqui, depois mais um bocadinho, depois mais um bocadinho, que são destruidoras, que chegam até um ponto de renegarem, isto é, de serem anticristos, renegarem o soberano Senhor. Até chegarem ao ponto que são anticristos, são contra Cristo. Renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vão trazer doutrinas falsas, heresias destruidoras. Entre quem? Entre vós. Entre a Igreja de Deus. Versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Versículo 3. Também, movidos por avareza. A intenção, a motivação é a avareza. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Engano. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme.
Queridos irmãos, precisamos ter cuidado que isto não nos afete, nos esteja a afetar. Como lemos em 2 Timóteo, capítulo 3. Vejamos isso de novo. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 13. Lemos há pouco. Os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Na igreja, com doutrinas falsas. Vai aparecer, queridos irmãos. Tenham cuidado. Tenham amor pela verdade. Não se desviem da doutrina que foi entregada aos santos. E depois, continuando, no mesmo livro, 2 Timóteo, no capítulo 4, começando a ler do versículo 1. Conjuro-te, isto é, estou-te a dar uma ordem, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Estou-te a pedir em nome de Jesus Cristo, por favor, é que ele está a dizer que vai julgar o mundo inteiro. Versículo 2. Prega a palavra. É a mesma coisa que lemos em Jeremias 23. Não pregues a tua própria palavra, prega a palavra. Insta. Está pronto a fazer isso. A tempo. Quer seja oportuno, quer não. Dentro do tempo ou fora do tempo. Dentro da estação ou fora da estação. Corrige. Repreende. Exorta. Com toda a longanimidade, com toda a paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, como lemos há pouco. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Entregando-se às fábulas. Por isso, isto está a afetar o mundo, queridos irmãos. A nossa posição na igreja é que nós tínhamos pecado. A misericórdia de Jesus Cristo, depois do nosso arrependimento, nos pôs no caminho certo, o qual nós temos que viver nesse caminho certo. Mas vai haver no futuro enganadores, impostores. Precisamos ter cuidado para não sermos desviados. Precisamos ter cuidado e amar a verdade, porque hão de vir para enganar a vocês, inspirados por Satanás. Por isso, queridos irmãos, como é que você e eu podemos nos fortalecer para mantermos fortes e fiéis à verdade? Como? Vejam comigo em João. João capítulo 8. João capítulo 8. Em João capítulo 8, começando no versículo 28. 8, 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Quando matares o Filho do Homem ou levantares na cruz, sabereis que eu sou Deus. Eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu sou o Filho de Deus, eu sou dessa família, e eu não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. E depois diz no versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, nos ensinamentos, na doutrina de Cristo,
nas palavras de Cristo, na palavra da Bíblia, na palavra de Deus. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Precisamos de manter o nariz na Bíblia e na doutrina de Cristo. E a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Temos que saber o que Cristo nos ensinou. Temos que pôr Cristo na nossa vida. Cristo tem que viver em nós. Temos que mudar a nossa maneira de viver. Temos que crescer no conhecimento de Jesus Cristo. E então viver como Ele viveu. Fazer como Ele fez. Essa é a verdade. Vejam em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos que crescer no conhecimento de Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Temos que crescer na graça de Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Sim, temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E por isso é que em 2 Pedro, capítulo 3, Pedro disse à igreja, 2 Pedro, capítulo 3. Vejamos então. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. E, queridos irmãos, acabei de vos prevenir. Acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, por estas mentiras, por estes impostores, por estas coisas que ficam pior e pior, de mal para pior, de dia a dia, descais da vossa própria firmeza da verdade, da doutrina sã. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.